Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, aleluia, se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, nesta noite é uma mensagem que não é muito fácil de ser pregada. Oh, glória! Mas para que antes eu entre, glória a Deus, dentro do contexto do texto que acabei de ler. Oh, glória a Deus! Em Crônicas 7, oh, aleluia! Segundo as Crônicas 7, a Bíblia vai nos dizer, relatar acerca do templo que foi erguido pelo rei Salomão. E diz que quando ele acaba de orar, oh glória a Deus, que o rei Salomão, aleluia, tinha orado tanto por Israel e por tantas outras nações que viriam. E diz que quando ele termina, aleluia, a sua oração, a resposta da oração, aleluia, do rei Salomão foi: o Shekinah de Deus desceu sobre aquele lugar. E diz que o Senhor bradou dizendo: esta é a casa que escolhi para ser casa de oração, e o meu nome estará escrito nela eternamente. Oh, aleluia! Então, quando eu leio esse texto aqui agora, eu posso me recordar, glória a Deus, que Isaías, um tempo, aleluia, como profeta, tinha que transmitir uma palavra do Deus vivo, dizendo: olha, rei, conserta o altar, conserta a casa de Deus, conserta, porque o Senhor está dizendo para que todos se consertem. Não, o profeta Isaías falava por meios termos, ficava passando a mão na cabeça do rei Uzias, e então ficava, aleluia, falando as coisas pela metade. Mas uma coisa interessante, no ano que morre, assim que o rei Uzias morre, o rei da glória diz: vou fazer uma visita na casa que disse que o meu nome estaria lá, e agora me apresentarei de uma maneira sobrenatural, numa visita panorâmica, diante daquele que mandei falar e não teve coragem de falar ainda. E quando exatamente o texto nos afirma que quando morre o rei Uzias, aleluia, Isaías agora está no templo, e diz que agora quando ele olha, viu que, aleluia, aquele que vive e que reina para sempre, o rei da glória, invade todo o átrio, invade todo o templo com seu séquito. O que é o séquito? O seu exército poderoso de anjos marchando, poderosíssimo. E diz que acima das suas cabeças estavam os anjos, aleluia, que estão diante do Senhor clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías agora viu uma coisa tremenda. E qual é a retratação do profeta? É dizer: certamente vou perecer, porque o Senhor mandou falar dos pecados que havia neste lugar e eu não falei. Eu engoli o rolo na forma dos crentes do século 21. Ai, é profundo
Jesus. E o que o Senhor quer falar então, pastor, nessa noite? Eu quero vos dizer que Jesus Cristo de Nazaré comprou uma igreja que não é fraca, uma igreja que é robusta, uma igreja que tem as características, aleluia, do seu dono. E a igreja tem, aleluia, assinalado nas suas testas e também dentro dos seus corações algo incrível, a qual o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, aleluia, no seu capítulo 5, ele diz assim: oh glória a Jesus. Já chegando no seu versículo 5, ele diz que a experiência não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então por isso eu posso afirmar nesta noite que a igreja de Cristo não é fraca. Glória a Jesus. A igreja de Cristo tem recuado em alguns momentos, porque exatamente como eu vi falar hoje aqui, tem dado espaço a algumas coisas, algumas legalidades. Mas eu quero vos dizer que aquele que nos comprou e lavou com sangue precioso, ele nos deu autonomia. E eu quero vos lembrar, a igreja, nesta noite, dizendo, aleluia, que o próprio Cristo disse: oh glória a Jesus, Pedro, Pedro, fagulha de pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se levantar quem se levantar, pode se levantar, aleluia, até o mundo inteiro, mas eu te digo, Pedro, neste dia, ou nesta noite, aleluia, que eu estou pregando, glória a Jesus, que as portas do inferno não vai prevalecer. Mas pastor, o que nós estamos vendo nos nossos dias atuais é terrível, é verdade, mas o Cristo, aquele que nos resgatou, ele avisou dizendo: de muitos sereis odiado, o meu nome não será aceito em muitas nações, o meu nome fará confusão até no meio dos nossos parentes, o meu nome, aleluia, vai fazer confusão no teu trabalho, o meu nome vai trazer escândalo para muitos quando tu falar nele. E naqueles dias o rei Uzias morre, e o profeta Isaías agora está diante daquele que chamou o profeta e deu uma ordem. Assim como hoje nós estamos diante daquele que nos garante a vitória, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra nós que somos igreja do Senhor. E naquele dia Deus estava provando, aleluia, para Isaías, que foi ele que tinha chamado ele, aleluia, que foi ele que tinha ordenado como pastor. Isaías recebe o chamado. Isaías sabia que nasceu para aquilo, mas estava fazendo corpo mole. Isaías estava de uma de uma certa maneira, como o pastor falou aqui a princípio, como tem muitos hoje, aleluia, de uma maneira como se estivesse sendo cozinhado em um fogo em banho-maria. Mas quando ele está diante, o qual é o que ele fala? Ai de mim! Olha o ai de mim que vou perecer, porque vi o rei. Quantos é necessário estar de frente do rei para entender que o chamado do rei, a urgência do rei é muito mais importante do que a chamada do filho, é muito mais importante do que o mandado do marido, é muito mais importante do que o mandado da mulher, é muito mais importante do que o mandado, pastor. Aleluia. Isaías temia o rei Uzias. Mas ainda quero vos dizer uma coisa: é para sermos desobedientes aos líderes? Não. É para a mulher ser desobediente ao marido? De forma alguma. É para o marido então não ter concordância com a esposa? De jeito nenhum. É para o filho então não obedecer ao pai? Não é isso que está falando. Oh glória. Aleluia. Oh aleluia. É o que o Senhor quer falar então, pastor, é que Isaías naquele dia entendeu uma coisa,
aleluia, que o rei da glória era maior, muito maior do que o rei Uzias. E agora o rei Uzias não existia mais. E Deus, que é, aleluia, maravilhoso, permitiu que o profeta ficasse, glória a Jesus, de uma certa maneira, glória a Deus, acomodado. Deus permitiu. Será? Sim, claro que sim. Não poderia ter se apresentado antes? Mas não. Quando morre, ele agora se apresenta. Quer ver outra coisa? Quando Moisés morre, oh, aleluia, Josué já estava com a responsabilidade, sim ou não? Porque antes de Moisés morrer, qual foi a ordem de Deus para Moisés, para com Josué? Passa para Josué. Oh, aleluia, a autoridade, a autonomia. Mas quando Moisés agora morre, Josué chora a morte de Moisés, mas Josué faz um corpo mole mais um tempo, ou não? Ainda está com sentimento, porque o seu grande líder morreu, será? Aleluia! Ou porque estava temendo em que, pastor? Em guerrear com os cananeus? Não. Josué não temia a guerra com os cananeus. Josué temia a guerra, o confronto com o povo, a desobediência. Ele viu que Moisés não entrou na terra por causa da desobediência, por causa dos pecados, por causa da idolatria. Então por isso Josué temia em marchar. E aí, pastor, o que acontece? O que acontece? O rei da glória agora prata diz: Josué, porque ainda está aí, levanta-te, porque eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés. Está temendo o quê? Josué, no tempo de Moisés, o cajado era grande autoridade na mão de Moisés. Mas agora, Josué, deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei, aleluia, a minha presença no símbolo da arca. Coloca ela na frente, bota os sacerdotes e os levitas para levar. E quando tu tocar, aleluia, as buzinas, glória a Deus, e a arca começar a se mover em direção do Jordão, eu vou mostrar para este povo coisa grandiosa que vai acontecer. Não será um cajado de madeira que vai abrir, aleluia, o Jordão, mas as plantas dos pés do sacerdote, quando tocar na água, terá que recuar. Isso Deus está dizendo para mim e para ti, igreja. A autoridade que Cristo nos entregou diante do mar da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante daquilo que tem feito eu e você recuar, é para nós avançar. Aquilo que tem feito eu e você ficar parado como Josué, é para nós se levantar e marchar, porque a presença, aquele que pode vai na frente, é aquele que tem o poder, é aquele que vai dissipando os principados e as potestades, abrindo, rasgando todo o império do mal. Por que, pastor? Porque ele garantiu dizendo: as portas do inferno não prevalecerá. O que está dizendo? Porque eu, o Senhor, estou na frente, e quando eu estou na frente, a porta não se fechará diante de vós. A porta não pode se fechar, porque sou eu, o Senhor, que quebro os ferrolhos de ferro, os portões de bronze, e solto os lombos dos reis. Agora o profeta está diante do Rei da Glória. E agora? A Bíblia vai nos falar que ele diz: ai que vou perecer porque vi o Senhor. E quando ele vê os anjos clamando uns para com os outros, dizendo: santo, santo, adorando e voando, aleluia. E diz que os umbrais se moveram, fenderam os umbrais do altar, glória a Deus, do templo, melhor dizendo. E diz que a casa, o templo do Senhor, encheu de fumaça, porque a glória de Deus estava sobre o templo e sobre toda a terra. Que terra?
sobre toda a terra de Israel. Isto é profundo. Então, como eu falei antes de entrar no texto, glória a Jesus, do Shekinah de Deus, que tinha descido, glória a Deus, dos altos céus, direto do trono da graça, e acendeu, glória a Deus, o fogo no altar, e não pôde se apagar jamais. E a ordem foi: nenhum fogo estranho poderia acender aquele altar. Aquele altar nunca poderia se apagar. E diz que mesmo que faltasse o sacerdote, nunca faltaria, porque tinha que haver toda manhã o sacerdote a soprar nas brasas e o fogo voltar a acender, a queimar sobre o altar, e nunca se apagará. Levítico, oh aleluia, e o fogo continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Oh, glória a Deus. Jesus disse que quando a iniquidade aumentasse, o amor esfriaria, isto é, a chama ia diminuindo. E temos visto isto acontecer. Oh, glória a Deus. Mas uma coisa é interessante: quando Isaías está diante daquela visão panorâmica, oh glória a Jesus, e diz que agora, oh glória, do altar, do trono, escuta uma voz que diz ao anjo: pega uma brasa viva. Aleluia. E o anjo não pega a brasa com a mão, mas com uma tenaz, é uma torqueza grande, aleluia, daqueles que fazem, glória a Jesus, instrumentos sobre todo tipo de ferramenta na forja, nas brasas, glória a Jesus. Aqueles que têm experiência sobre isso vai saber, uma torqueza enorme, que os ferreiros ficam virando a ferramenta, o ferro que estão malhando, quando está em brasa, eles pegam e viram nessa posição, pega e vira, depois pega a bota em cima da bigorna e começam a bater, depois com a mesma torqueza, torna a colocar de novo na forja. E Deus agora dá uma ordem ao anjo: pega uma brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. E quando o anjo pega a brasa, que toca na boca de Isaías, houve uma coisa tremenda. Oh, aleluia. Até um presente momento, Isaías estava de si lamentando. Isaías estava praticamente, glória a Jesus, arrancando os seus cabelos, dizendo: ai que vou morrer, ai que vou perecer, porque vi o Rei da Glória. Sabe o que acontece? Não teve nenhuma resposta, aleluia, para Isaías. Não, meu filho, se acalma, eu vim em paz. Não. O que Isaías escuta, aleluia, do trono, é uma voz poderosa que diz ao seu anjo: pega uma brasa viva aí e toca na boca desse covarde, na minha língua falando. E quando a brasa viva é tocada na boca de Isaías, uma coisa tremenda acontece. Isaías agora não se lamenta mais. Isaías agora recebe ânimo, recebe força. Então recebe poder, recebe força, recebe em nome de Jesus. A brasa, quando toca nos lábios de Isaías agora tem uma convicção do qual foi o seu chamado, do qual foi a sua ordenância. E quando Isaías agora é tocado pela brasa viva do altar, a voz novamente se dirige de uma maneira de uma maneira extraordinária, não como se fosse direto a Isaías, mas faz uma pergunta, como se a pergunta fosse para todos aqueles que estavam presentes naquele lugar. Por que, pastor? Porque a pergunta é desta maneira: a quem é que enviarei? E quem é que há de ir por nós? Ninguém responde, porque Isaías não dá tempo. Isaías automaticamente fala: eis-me aqui.
mim, se você estivesse na dimensão, ia entender este mistério, se colocaria de pé e dizer: eis-me aqui, Senhor. É isso que Ele quer ouvir de mim e de você. Nesta noite, Deus nos trouxe aqui para falar conosco, dizendo: é profeta, escolhi, chamei para esse negócio, mas ainda está fazendo o corpo mole em algumas coisas, está temendo algumas coisas, está temendo, mas o Senhor Jesus está falando mesmo que se apresentou para Isaías. Outra, não confunda, glória, não confunda, porque não foi o Pai, não foi Deus o Pai que se apresentou a Isaías. Pastor, o que é isso? O livro de Apocalipse vai nos dizer assim, ó: João, e vi um trono branco. Depois que todos estão mortos, não há nenhum ser humano vivo sobre a terra. Depois que o Filho faz todo o seu julgamento e passa para o Pai, João diz: e vi um trono branco, e o que estava assentado sobre o trono, de cujo céu e a terra desapareceu da sua presença. O que é que o senhor está falando isso, pastor? Se é Deus que desce naquele lugar, naquele dia, não existiria nada, praticamente todavia, exatamente a terra, o globo terrestre tinha virado pó diante daquele que tudo pode. É incrível. Por isso ele disse a Moisés: homem nenhum viu a mim, Moisés. Ele falava através do seu anjo. Glória com Moisés. É coisa tremenda. Isso é coisa muito tremenda, irmãos. E Moisés indaga: eu preciso, eu quero ver o Senhor. Ah, Moisés, este pedido é impossível. Não é, não é porque eu sou mesquinho, Moisés, ou sou amostrado. Não. É porque, Moisés, nada, ninguém, depois que a terra se corrompeu, pôde ver mais a minha presença, pôde me ver, tocar nela, glória. E Deus o Pai permanece no seu trono de glória, assentado com todo o poder e toda a majestade. Por quê, pastor? Porque ele diz assim: eu enviei o meu filho amado. Enviei o meu filho amado. O pastor está aqui. Este ministério foi entregue sob suas mãos. Mas a segunda pessoa, aleluia, que Deus dê a direção, aleluia, para que ele coloque ao seu lado. E ele envia, glória a Jesus, a um lugar. Quando chega lá, alguém vai dizer: esse está representando a pessoa do pastor Neilson, Aneilton. Assim é Jesus. É o representante de Deus na terra. Quando ele veio, enviado do Pai, glória a Jesus, não tinha como ele vir na glória que se apresentou para Isaías. A terra também não suportaria, Israel praticamente não suportaria. Então ele tem que vir como um bebê, para começar a crescer como se fosse um humano. O que é isso, pastor? Eu quero vos dizer que um bebê, quando está na mão do pai e da mãe, o espírito não é do tamanho daquela criança pequenininha que você está vendo. O espírito é adulto, não tem idade. Não. E o poder é incrível, muito incrível. Pastor, que negócio é esse? É verdade. Acha que não? Quantos livramentos existem por causa de um bebê em uma casa? Há também situações terríveis que acontecem por causa de um bebê. Por quê, pastor? O
porque a briga no mundo espiritual. Lembra-se de Jacó e Isaú, que brigava dentro do ventre de Rebeca, como se fosse em um ringue de luta livre, brigando para quem saía primeiro. Está no direito da primogenitura. Eram duas nações brigando. Viu que não era dois meninos? Duas nações. Agora imagine, milhões de pessoas brigando dentro do ventre. E Rebeca começa agora a indagar, e Deus responde a ela: é duas nações que estão no teu ventre brigando, e o maior servirá ao menor. E o incrível, que o maior nasce primeiro e o menor atrás, mas agarrado no calcanhar. Duas nações, mas só eram dois bebês, mas se transformou em duas nações ou não? Nébria! Entenderam o mistério forte? Então, como o Rei da Glória poderia vir no seu tamanho? Veja que ele nasceu como uma criança, e muitos dizem que ele é um extraterrestre. Imagine se ele descesse com todo o resplendor de glória e depois se transformasse num ser humano normal. A fábula ia ter originalidade em dizer que é um extraterrestre. Muitos falam assim: primeiro o extraterrestre, Jesus. E outros com tanta profanação já falam tantas coisas que não é nem bom, nem lícito a gente repetir. Então, meus amados e queridos, quando agora Jesus faz a pergunta, olhando Deus, porque Deus e Jesus é o mesmo, por isso que quando ele está pregando, ele diz: eu e o Pai somos um só. Quando divide em três pessoas distintas, é porque não há contradição entre eles três. E veja que diz o Pai, o Filho e depois o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus. O que exatamente Deus é vivo. É incrível esse negócio. Como pode então o Espírito contradizer sobre o próprio corpo? Por isso é a Trindade. A Trindade é coisa incrível. Oh, aleluia. Para poder os homens suportar, é preciso Jesus, quando ressuscita e passa o período que passa, vai para o Pai. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu preciso deixar alguém com vocês, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará o outro, o Consolador. As três pessoas são um só, porque nunca vai se contradizer. Lembra quando diz em Deuteronômio 32:39, Deus fala da seguinte maneira: vede agora que eu sou, e nenhum Deus mais comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem escape das minhas mãos. O filho está ouvindo esse negócio, podia dizer: pai, ó, mané aí, pai. Se eu falar, vai assombrar todo mundo. Quando Jesus está diante daquele povo, em João 8, aleluia, em João 3,16, o que ele diz? E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas lembre que quando Jesus está pregando diante daquele povo incrédulo, diante dos escribas, diante, aleluia, dos saduceus, o que é que Jesus fala? E diante dos fariseus, ele diz: eu e o Pai somos um. Isso foi terrível. O quê? Viu? É louco, como pode dizer isto? Blasfêmia. Oh, aleluia. E Jesus diz assim: olha, a vossa lei mesmo está escrito que o testemunho de dois é mais do que um. Aleluia. Testifico do que vi. Oh, glória a Deus. Vocês não testificam do que vós sabem? Ou que o filho sabe, o pai sabe, o que o pai sabe, o filho sabe, porque o pai quis assim. E o filho conhece o pai, e o pai conhece o filho. Jesus falando. E depois Jesus ainda diz assim: peraí, deixa eu abrir um verbo aqui agora, vou rasgar um verbo para vocês entenderem o negócio.
Não vim para julgar, mas se julgar, o meu juízo é verdadeiro. E muitos se perderam naqueles dias. Porque ele fala e diz a cidade penitente. O que é que ele fala para a cidade penitente? Ah, sim, vós, ai de vós, que ouviram as palavras de Deus dentro de vós. No dia do juízo, ele está dizendo, no dia que meu Pai acertar conta com vocês, Sodoma e Gomorra vai ser mais brando castigo, misericórdia, de que com vocês? Oh, Betsaida, não é assim que fala? Então, meus amados e queridos irmãos, naquele momento, quando Isaías vê, aleluia, aquela visão tremenda, Isaías agora, quando é tocado pela brasa viva, com Atenais, Isaías agora não tem mais dúvida. Isaías agora, glória a Jesus, não tem mais como recuar, e então se transforma no messiânico. Tudo que Isaías agora vai falar, vai ferir de uma maneira tremenda. E diz que depois do rei Uzias, ainda tem um rei chamado Manassés, e a Bíblia vai falar no ímpio Manassés. E nenhum outro rei é chamado assim, só Manassés, o ímpio Manassés. Diz que não houve outro rei que fizesse Israel errar e pecar como Manassés. E Manassés não quis ouvir as palavras que vinha da boca de Isaías com bom grado. Mas você acha que Isaías se calou como no tempo de Uzias? Não. Isaías pregava com autoridade, com ousadia, até quando foi cerrado ao meio, vivo. Aqui veio o profundo. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo que muitos Isaías vai ter que te colocar em pé na posição. Lembra quando eu falei que o Senhor nos assinalou sobre a testa, aleluia, com um sinal? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Escolhido para quê, pastor? Para fazer aquilo que outros não podem fazer. Lembre nos dias, aleluia, dos homens, sobre os grandes exércitos. Oh, aleluia. Tem homens que têm habilidades tremendas. Tem homens que seus nomes, aleluia, não aparecem. Os nomes verdadeiros não aparecem, para que todos possam ler e saber, esse aqui é fulano, não. Vários rostos, vários nomes, se apresentam em vários lugares, de várias maneiras. Na hora que os seus oficiais, os seus grandes, envia eles são anônimos, eles são fantasmas naqueles lugares, porque habilidades especiais sobre aqueles homens, para poder vasculhar, para ver o que está errado, para poder então retratar aos seus superiores o que está errado e o que está certo naqueles países. Então Deus também tem o seu exército preparado para poder enfrentar o anticristo, que já está às portas. O anticristo já está às portas. O anticristo já está às portas. Deus já separou homens e mulheres valentes para este dia enfrentar, glória a Jesus. Muitos serão colhidos, mas alegre-se, porque em uma batalha, todos que vão, não é para todos voltarem vivos. Mas lembre-se da batalha de Gideão. 32 mil foram o que foram chamados, convocados, e todos eram treinados, habilidosos em guerra, mas muitos estavam, aleluia, acomodados, muitos estavam acovardados, muitos estavam, aleluia, em uma situação que nunca mais tinha empunho uma espada para lutar com nenhum inimigo, praticamente fugia dos inimigos, porque a idolatria, o pecado estava no meio deles. E aí então a sua valentia tinha desaparecido, a força tinha desaparecido, até quando o anjo vem e chama o menor da casa do pai dele, que é Gideão. E como todos já conhecem, é feito provas.
isso, daquilo, tal, até quando ele então diz: não tem jeito como eu fugir, não. Tentei fugir, mas não tem jeito. E agora Deus manda convocar os homens de guerra, homens valentes, homens de guerra. 32.000 se apresentam. E Deus olha assim só: mas você não vai mais ver tanto aí todo não, porque senão vão dizer que a minha mão não é poderosa. Faz aí, diz aí, os medrosos e covardes que voltem. 20 mil, ou 10, 22.000, volta, fica só 10, é isso? E aí então, agora ainda desses 10, faz uma escolha. Todos que beberem a água, olhando para um lado e para o outro, separam. Mas os que ficarem despreocupados, pega o elmo, bota num canto, a espada, bota em outro, e deitar, se debruçar sobre a água e lamber como se fosse um cão, né? Um animal, esse também separa. A surpresa para Gideão é que quando depois ele olha a separação, só tem 300 que foi aprovado, e o resto 9.700 volta, é isso? Vixe, só 300? Nem 1.000 não foi? Eu pensei que pelo menos 10.000 era 10.000. E exatamente Deus dá vitória a Gideão com os 300, porque na batalha de Cristo a minha arma, aleluia, e a tua arma é espiritual, não é física. Então por isso é que Deus vai confundir o diabo, e então ele vai ser derrotado. Ele sabe que vai ser derrotado, mas não vai se dar por vencido. Mas uma coisa eu quero vos dizer: Jesus afirmou, aleluia, na sua palavra em Mateus 10, se não me falha a memória, quando ele, aleluia, glória a Jesus, ele faz exatamente o mandado dos 70, quando ele agora começa a dizer, glória a Jesus, que vós não cuideis o que vai falar quando estiver diante dos reis, porque o Espírito Santo é quem vai falar por vós. Então, quando nós estivermos diante do perigo, nunca podemos recuar, nunca podemos, mesmo que nos mate, mas temos que continuar dizendo: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. E nesta noite, esta é a mensagem de Deus para os nossos corações. Glória a Jesus, que não devemos nos acovardar, e como estamos um pouco desanimados, levantar as nossas cabeças, os joelhos desconjuntados e as mãos cansadas, e continuar a fazer a vontade daquele que nos chamou, que dele mesmo, aleluia, escolheu a nos salvar. Olhe que eu e você, glória a Jesus, já era uma coisa que não prestava para nada, um zero à esquerda, e todos diziam: aí não vale mais nada, aí não presta mais, aí não adianta nem orar, aí não adianta nem aconselhar, porque não serve mais para a sociedade. Este aí já não vale mais nada, esta aí não tem nenhum futuro, esta aí só tem futuro, aleluia, para fazer o que é errado. Mas Jesus olhou para mim e para você e disse: eu te escolhi. Amém? Assim como ele escolheu Isaías, em um tempo permitiu que Isaías ficasse um pouco devagar, um pouco, né? Mas ele veio e fez o que? Animou, deu autoridade, deu uma chacoalhada. Glória a Jesus. E a brasa viva simboliza o que? O Espírito de Deus. Ele é quem vivifica. Exatamente, Isaías estava mortificado. Glória a Jesus. Mas a brasa, quando tocou nos lábios, veio vida. Glória a Jesus. Assim como Jesus nos escolheu e assim derramou uma gota do seu sangue e caiu sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós recebemos vida. Aquilo que não prestava mais passou. Glória a Deus. Os meus colegas um dia disse para mim: você está brincando com a gente.
Eu vou fazer uma aposta. Não vou dar. Um dia eu vou dar para você que nada, 3 meses é muito, você é maluco, isso aí é pegar um anel bastante, pelo amor de Deus, tá vendo que isso aí é 15 dias. Isso aí é 15 dias, não vai passar disso. Isso aí é nada, nunca. E aí passou 1 mês, passou 2, passou 3. Quando me encontraram, aleluia, ficaram assustados e disseram: mas não é possível, rapaz, você vai seguir mesmo, você vai. Eu disse: não tem como recuar. É desse jeito, meu Deus. Não tem mais como recuar. E Jesus também manda dizer para vocês que não podem recuar. Já deu tempo para vocês, muitos deles já foram embora, mas alguns ainda estão aí. Mas, meus amados e queridos irmãos, o que temos que entender é: quando Deus escolhe, quando Deus chama e escolhe, está feito. Lembra quando Jesus chega, aleluia, no capítulo, glória a Deus, 25 de Mateus, aleluia, a partir do 31, que ele agora senta no trono da sua glória e começa agora a elogiar, glória a Jesus, fazendo glória a Deus agora aquilo que ele prometeu e vai se cumprir. E ele começa a dizer, glória a Jesus, para os santos: olha, fizeste assim, deste água a quem tinha sede, deste fome, a quem tinha fome tu alimentaste, aquele que estava nu tu vestiste, aquele que estava na prisão tu foste lá olhar, e assim sucessivamente. Eu, quando eu estava, glória a Deus, nu, vocês me vestiram. Não é assim que ele começa a falar? Que ele, e quando alguém diz: mas Senhor, quando vimos o Senhor assim? Ele diz: como fizeste a estes pequeninos, fizeste a mim. E depois os que perguntam, aleluia, indagando agora, ele diz: mas quando vocês não fizeram a nenhum destes, não fizeram também a mim. Então apartai-vos, que eu não vos conheço. Então ainda é tempo para nós se levantar e fazer aquilo que o Senhor nos chamou e nos otorgou para fazer, porque nesta noite tem um anjo, glória a Jesus, aqueles que estão, glória a Deus, com a sua força diminuída, aqueles que não estão, glória a Deus, com tanto entusiasmo, que nessa noite se coloquem de pé, glória a Deus, porque assim, em nome de Jesus, eu vou profetizar. Agora, em nome de Jesus, eu vou profetizar, e a força de Deus vai vir sobre a